Há momentos em que a presença de alguém nos perturba, não por algo que a pessoa diz ou por um gesto hostil, mas por uma sensação sutil e quase imperceptível que nos atinge profundamente. É como se uma falsidade invisível pairasse sobre um sorriso amigável, como se algo indizível estivesse por trás de uma perfeição ensaiada. Carl Gustav Jung, um grande estudioso da mente humana, observou esse fenômeno por décadas. Em seu consultório notou um padrão preocupante. Pessoas que pareciam exemplares por fora, mas que escondiam uma verdade não reconhecida em suas profundezas, o que as tornava extremamente perigosas. Segundo Jung, o perigo real não está no mal que se mostra, mas no mal que é negado. Não na escuridão assumida, mas naquela que se esconde sob uma virtude exagerada. A psicologia analítica nos ensina que o maior risco não é encontrar alguém imperfeito, mas alguém que acredita cegamente na própria pureza, alguém que projeta todas as suas falhas nos outros, enquanto se esconde atrás de uma imagem perfeita. Neste texto, vamos explorar os sinais mais profundos e inquietantes que Jung identificou na alma humana, e por que, para ele, o pior tipo de pessoa é aquela que está completamente inconsciente de si mesma. O pressentimento da falsidade e a sabedoria inconsciente. Existem experiências humanas que fogem à lógica. Você já esteve com alguém que dizia as palavras certas e sorria com cortesia, mas ainda assim, algo dentro de você recuava. Um calafrio, uma leve tensão nos ombros, uma inquietação quase imperceptível, como se seu corpo estivesse alertando. Não confie. Mas por quê? Esse é o primeiro sinal que Jung nos convida a não ignorar. O pressentimento instintivo de que há algo errado em uma presença certa demais. Jung, embora não fosse um místico no sentido popular, acreditava profundamente na sabedoria do inconsciente. Para ele, o inconsciente não é apenas um depósito de memórias ou desejos reprimidos, mas uma inteligência viva, capaz de perceber incoerências que a mente racional ainda não registrou. A mente inconsciente vê com mais clareza do que a razão. Essa sensação desconfortável que surge em nós diante de certas pessoas não é paranoia. É, muitas vezes, a intuição detectando uma dissonância entre a imagem social e a verdadeira realidade interior do outro. O ser humano, com sua capacidade de criar máscaras e personagens, pode simular quase tudo, menos a coerência energética entre o que sente e o que expressa. E nosso corpo capta essa incoerência. Hoje, a neurociência valida esse conhecimento antigo. Descobertas sobre os neurônios espelho mostram que estamos constantemente lendo as microexpressões, tons de voz e gestos dos outros, mesmo sem perceber. Quando há uma incoerência entre essas camadas, por exemplo, um sorriso sem emoção nos olhos, algo dentro de nós dispara o alarme. Muitas tradições antigas já haviam percebido essa dinâmica. No Zen budismo, fala-se do rosto antes do nascimento, uma metáfora para a autenticidade radical. No sufismo, existe a advertência contra o véu de luz, a aparência de pureza que esconde profundas contradições. Mas Jung foi quem deu uma linguagem moderna a esse fenômeno. A pessoa que mais nos ameaça não é a abertamente agressiva, mas aquela que não sabe que está mentindo para si mesma e que, por isso, pode machucar os outros com convicção, acreditando estar fazendo o bem. No fundo, esse primeiro sinal, o desconforto silencioso, não é sobre o outro. É sobre a nossa própria sensibilidade diante do que é falso. Quando ignoramos esse chamado interno, quando duvidamos de nossa intuição em nome da educação, da razão ou do benefício da dúvida, nos colocamos em risco. Isso porque o perigo não vem com chifres. Às vezes vem com empatia forçada, frases perfeitas e um brilho estranho nos olhos. Imagine que você encontra alguém que começa a te acusar de coisas que não são verdadeiras sobre você, como egoísmo, quando você só estava se cuidando, ou frieza por ter colocado limites. É como se essa pessoa te visse de um jeito que não corresponde à sua realidade.
mas ela está totalmente convencida disso. Jung chamou isso de projeção da sombra, um dos mecanismos mais perigosos do nosso inconsciente. A sombra é tudo aquilo que não queremos ser em nós mesmos, impulsos, sentimentos, lembranças ou características que consideramos inaceitáveis. Tudo isso é empurrado para o nosso inconsciente, mas não desaparece, ganha força. E quando não reconhecemos essas partes em nós, passamos a vê-las nos outros. Quem projeta a própria sombra não está mentindo de propósito. Ela realmente acredita que o problema está no outro. É essa certeza que torna a projeção perigosa. Quanto menos consciente a pessoa está disso, mais real a projeção parece ser para ela. Esse fenômeno pode criar uma espécie de ilusão social. Quem agride se vê como vítima. Quem é intolerante se acha moralmente superior. Quem tenta controlar os outros pensa que está protegendo. E a pessoa que é alvo dessa projeção se vê presa em um jogo psicológico que não entende, sendo julgada por algo que não fez, tentando se defender de acusações que não têm base na realidade, mas nas questões não resolvidas do outro. Essa ideia não é nova, já era conhecida há milhares de anos. O cristianismo fala sobre ver o cisco no olho do outro e não a trave no próprio. O budismo menciona um espelho escuro que distorce a visão de si mesmo e a projeta no mundo. Jung apenas traduziu essas ideias para a linguagem da psicologia. Ele alertava que o pior tipo de mal não é o mal assumido, mas o mal negado. É aquele que age com boas intenções, que acusa para não se responsabilizar, que destrói em nome da verdade. A projeção da sombra faz com que pessoas que parecem boas ajam de forma terrível sem sentir culpa. É o que permite perseguições, exclusões e difamações, sempre com a justificativa de uma suposta justiça moral. E há algo ainda mais sutil. A sombra pode ser projetada não só em indivíduos, mas em grupos, ideias e instituições. É assim que surgem os fanatismos, os ataques morais públicos e os julgamentos precipitados. A única forma verdadeira de se proteger disso não é confrontar o outro, mas sim reconhecer com humildade a própria sombra. Só quem conhece suas próprias fraquezas e demônios não os projeta nas outras pessoas. A certeza perigosa de fazer o bem. A inflação psíquica. Talvez um dos sinais mais perigosos da mente seja o mais difícil de notar. A certeza absoluta de estar agindo corretamente. Em seus estudos, Jung identificou um fenômeno chamado inflação psíquica. É um estado em que a pessoa se identifica com ideias grandiosas, como a de ser um salvador, um mestre ou um mensageiro da verdade. Nesse estado, a pessoa não pensa que está dando uma opinião, mas sim que está transmitindo uma verdade inquestionável. Quando o ego, a parte de nós que se reconhece como eu, se identifica demais com o self, o eu mais profundo e completo, ele infla. Esse é um dos maiores perigos na psicologia. Ao contrário do narcisismo comum, que é óbvio e superficial, a inflação que Jung descreve é sutil e muito convincente, tanto para quem a vive quanto para quem a observa. A pessoa inflada espiritualmente não diz, sou melhor que você. Ela diz, eu sou o canal da verdade, eu só cumpro uma missão. Estou a serviço de um bem maior. Por isso, essas pessoas muitas vezes têm uma aura de carisma e autoridade. Sua convicção é magnética. A falta de dúvida delas transmite segurança em um mundo confuso. Mas é uma segurança perigosa, porque vem da identificação com algo que vai além da individualidade, sem que a pessoa tenha a estrutura interna para lidar com tanta energia. O místico alemão Meister Eckhart já avisava: a armadilha mais sutil no caminho espiritual é achar que você chegou. Jung reforçava isso, dizendo que os conteúdos mais profundos da nossa mente não devem nos dominar, mas sim serem encarados com humildade. Porque quando o ego se infla, a pessoa para de ouvir, não duvida, não pensa, ela apenas dita regras. Pessoas nesse estado não aceitam críticas porque não sentem que estão sendo questionadas. Sentem que o próprio bem está sendo atacado.
Elas não veem o outro como alguém para conversar, mas como um obstáculo à verdade que dizem representar. É assim que surgem os caçadores de bruxas, os falsos profetas e os líderes autoritários. O perigo aqui não é só para os outros, é principalmente para quem está inflado. Jung observou que quanto maior essa inflação, maior será o colapso que virá, porque a mente não permite viver em desequilíbrio indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, a sombra retorna. E quanto mais alto o ego subiu, mais violenta será a queda. Portanto, o verdadeiro sinal de maturidade mental não é a certeza, é a dúvida humilde. Não é falar sobre pureza, é ter a consciência dos próprios limites. A prisão da perfeição, a persona. Imagine alguém que sempre sabe o que dizer, sorri na hora certa, elogia com precisão, fala com a entonação adequada, nunca entra em conflito e nunca parece errar. À primeira vista, essa pessoa parece perfeita, talvez até admirável. Mas com o tempo, algo nela começa a incomodar. Há uma falta de naturalidade, um brilho estranho no olhar, uma ausência de calor verdadeiro. É como se a presença dela fosse impecável e, por isso mesmo, profundamente falsa. Jung chamou essa construção de persona, que é a máscara social que criamos para viver em sociedade. A persona é aquilo que alguém não é, mas aquilo que os outros pensam que ele é. Todos nós precisamos de uma persona. Ela é útil para conviver, trabalhar e para os rituais do dia a dia. Mas o problema começa quando a pessoa se identifica completamente com essa máscara, quando não consegue mais diferenciar quem ela é de seu papel. Nesse ponto, a persona deixa de ser uma ferramenta e se torna uma prisão. O verdadeiro eu, com suas contradições, fragilidades e impulsos, é sufocado. O que sobra é um personagem que representa a perfeição enquanto esconde um vazio por dentro. Jung alertava que quanto mais rígida a persona, mais caótica a sombra. Isso porque o esforço para manter a fachada consome muita energia mental, e tudo o que é guardado dentro de si começa a se acumular em silêncio até explodir. O perigo não está na máscara, mas em esquecer que ela é uma máscara. Pessoas totalmente identificadas com sua persona se tornam previsíveis, artificiais e, de forma curiosa, inquietantes. Você sente que falta algo, mas não consegue explicar o que. Nosso corpo percebe antes da mente a ausência de verdade ali. A neurociência de hoje confirma isso. Nossos neurônios espelho detectam pequenas falhas entre palavras, expressões e linguagem corporal. Quando a forma como a pessoa se comporta socialmente não combina com sua realidade interior, o cérebro emite um alerta que se manifesta como estranheza ou uma desconfiança sem motivo aparente. Jung e seus seguidores notaram que, muitas vezes, as pessoas mais corretas, mais bem adaptadas socialmente e mais elogiadas por sua conduta, são as que têm as explosões de sombra mais violentas. Raiva intensa, crises morais, colapsos emocionais, como se tudo o que foi negado viesse à tona de uma vez só. Esse é o preço psicológico da hipocrisia bem intencionada. O abandono de quem se é de verdade em nome de uma imagem. E como toda traição, essa também tem seu custo. A pergunta que fica é simples, mas forte. Até que ponto sua perfeição é real? E até que ponto é apenas a melhor atuação da sua vida? A possessão por ideias fortes e a necessidade de integrar as partes de si mesmo. O ser humano não controla as ideias fortes. As ideias fortes controlam o ser humano. Os arquétipos para Jung são estruturas universais da mente, padrões antigos que vivem no nosso inconsciente coletivo. São forças poderosas que moldam nosso comportamento, sonhos e valores. Existem arquétipos como a mãe, o guerreiro, o curador, o juiz, a vítima, o salvador, todos com aspectos tanto positivos quanto negativos. O problema surge quando alguém se identifica totalmente com um desses arquétipos. Nesse estado, a pessoa deixa de ser um indivíduo com suas complexidades, dúvidas e contradições
e se torna a manifestação de uma ideia fixa. Ela não age como um juiz, ela se torna o juiz absoluto. Não tenta ajudar, ela se vê como o salvador legítimo. E como todo papel ligado a essas ideias fortes, isso vem com uma convicção inabalável. Essa rigidez mental é um dos sinais mais claros da possessão arquetípica. Jung observou isso em líderes políticos, religiosos e até terapeutas, pessoas que deixaram de ter um eu funcional e se uniram a uma energia que está além de sua própria consciência. Você não está mais lidando com uma pessoa completa, mas com uma parte dessa ideia forte que tomou o controle. O perigo é enorme, não só para os outros, mas para a própria pessoa. Quanto mais identificada ela está com esse papel, menos capacidade tem de se observar. Ela não erra. Os outros é que não entendem. Ela não age com dureza. É o mundo que resiste ao que é certo. Antigamente, esse fenômeno era visto como uma espécie de possessão espiritual. Xamãs, místicos e monges sabiam diferenciar quando estavam recebendo uma inspiração maior e quando isso os estava dominando. As tradições chamavam isso de discernimento dos espíritos. Jung o chamou de discernimento arquetípico e alertou que, sem ele, perdemos a flexibilidade mental necessária para evoluir. A rigidez, a certeza absoluta, a sensação de ter uma missão divina são atraentes, mas também são um sinal de que algo essencial se perdeu. A humanidade viva, frágil e cheia de contradições. E sem isso, o perigo se instala. O caminho da integração. Deixar de ser bom para ser completo. Em meio a todos os sinais de perigo mental que Jung identificou, a projeção da sombra, o ego inflado, a possessão por ideias fortes, ele não nos deixou apenas com alertas. Ele também apontou um caminho, difícil, mas possível, e, acima de tudo, necessário. Esse caminho é a integração da sombra, o processo pelo qual paramos de nos ver como bons, certos ou puros, e passamos a nos reconhecer como completos. Eu preferiria ser completo do que bom. Essa frase é muitas vezes mal compreendida. Não significa defender a imoralidade. Significa ter uma honestidade radical consigo mesmo. A pessoa que decide integrar sua sombra não está negando suas qualidades. Está apenas parando de negar suas falhas. Ela reconhece que é capaz de raiva, inveja, manipulação, orgulho. E, ao admitir isso, ganha a capacidade de escolha. Aquilo que é inconsciente nos controla. Aquilo que se torna consciente podemos mudar. As tradições espirituais falam sobre isso há milênios. O budismo tibetano ensina a transformar o que é ruim em algo bom. A alquimia, muito estudada por Jung, falava em transformar o chumbo, as falhas, em ouro, a consciência. Os místicos cristãos viam nas falhas morais uma chance de reencontrar a verdadeira humildade. Hoje, até a neurociência confirma. Quando aceitamos traumas, emoções e impulsos que antes eram reprimidos, criamos novas conexões no cérebro, fortalecendo áreas ligadas à autoconsciência, à empatia e ao controle emocional. O que negamos em nós não desaparece, apenas aparece de formas que temos menos controle. E esse é o ponto. Integrar a sombra não nos torna perfeitos, mas nos torna menos perigosos, tanto para os outros quanto para nós mesmos. A verdadeira maturidade não é se ver como alguém que já evoluiu, é se ver como alguém que está sempre em processo, capaz de compaixão porque conhece a dor, capaz de ouvir porque não precisa mais provar que tem razão, capaz de falhar sem desmoronar. As pessoas que começaram esse caminho têm algo único: humildade sem se desvalorizar e autoridade sem ser autoritário. Elas não se mostram perfeitas, mas transmitem honestidade. Não escondem seus conflitos, mas não são controladas por eles. E talvez o mais importante, não precisam convencer ninguém de sua bondade, porque estão em paz com sua própria complexidade. Isso é o oposto do pior tipo de pessoa que Jung descreveu. Não aquela que erra, mas aquela que não admite que pode errar.
A integração da sombra é, portanto, a verdadeira redenção da alma humana. É nela que o personagem morre e o ser completo nasce. Agora que você leu tudo isso, talvez a pergunta mais importante não seja sobre os outros, mas sobre você mesmo. Quantas dessas sombras você reconhece em alguém próximo? E quantas delas você já começou a reconhecer em si mesmo? Porque no fim, a consciência é o primeiro passo para a liberdade. E toda mudança começa com uma decisão simples, mas corajosa, a de não fugir de si mesmo.